Olá, muchachos e muchachas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Nívia e eu abordo temas aqui a respeito de morar na Espanha, a vida no cotidiano, a vida na prática, tá certo? Eu compartilho aqui com vocês algumas experiências minhas vividas e sentidas na pele sem romantização, tá bom? Pessoal, o intuito dos meus vídeos é informar, tá bom? Para que você possa fazer uma imigração com consciência e que você tenha informações precisas e honestas e verdadeiras, sem romantização, que você saiba, né, a situação atual do país, que você possa ter informações verdadeiras, né, de fontes verdadeiras, saber buscar aí, né, as ferramentas necessárias para você imigrar com consciência, né, e buscar estratégias, tá bom? No vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho a respeito, quero falar com honestidade aqui a respeito de algumas coisas que não é dita, tá certo? Por outras pessoas, não é dita nos vídeos. Geralmente as pessoas não falam, né? Elas contam apenas um lado da coisa, e aí você fica romantizando, imaginando que tudo é muito bonito, né? E na realidade sempre existe um contexto e existe os dois lados da moeda. Se você é uma pessoa madura e inteligente, você vai entender isso. Também o que eu vou falar pode ser que não sirva para todos, tá certo, pessoal? Então eu respeito a opinião de todos e às vezes não serve, tá certo? Para todos. Mas às vezes serve. Bom, então sem mais delongas, vamos aí falar, né? Vamos aos fatos. Eu marquei aqui algumas coisas, tá? Porque eu esqueço no decorrer do vídeo. Bom, pessoal, tudo isso que eu vou falar aqui é para que você não seja enganado e que você não se engane, tá bom? E não se deixe levar pelas aparências, né? Que tudo é muito bonito, tá? Mas na prática a coisa pode ser bem diferente do que você imagina. Então, quando alguém te mostrar e falar, né, da política do Brasil, alguém tentar, né, achar que o mérito da palhaçada e do circo é só do Brasil, que é só a política do Brasil, que ela é dividida entre direita e esquerda, que os problemas só estão ali ajustados, só estão ali naquele mundinho ali do Brasil. Então, para que você não seja enganado, tá certo? Que você possa aí buscar fontes verdadeiras, inclusive de vídeos de espanhóis, em jornais de espanhóis, né, em jornais mesmo daqui, para que você fique por dentro e saiba mais da política aqui da Espanha. E aí você vai saber que aqui também é um circo, é um cabaré, que também tem briga entre direita e esquerda, também existem leis pautadas, leis absurdas. Aqui também existem coisas absurdas, ajudas absurdas, né? Coisas que favorecem aqueles imigrantes que muitas vezes, não generalizando, mas uma grande maioria vem para não trabalhar e para mamar, e desfavorecendo aos espanhóis. Então, pessoal, veja por outra lente, enxergue por outra lente, veja pelos nascidos daqui. Acredite naqueles que nasceram aqui, porque eles estão no país há mais tempo que nós. Eles nasceram aqui. Eles têm história dos seus avós, dos seus pais. Eles sabem como era e como está, tá bom? Então você vai saber também tudo o que acontece aqui. Quando alguém também te mostrar sobre segurança na Espanha, e alguém falar para você, mas pelo menos, porque a maioria dos brasileiros, a pauta agora é sempre falar isso, né? Falar assim, mas aqui é seguro. Eu concordo, pessoal, inclusive eu tenho vídeos. Existem mesmo cidades aqui seguras. Mas entenda, aqui é um país e está longe de ser perfeito, está longe de perfeição. Eu não sei quem é que consegue mentir tanto falando de perfeição, pessoal. Não existe perfeição aqui. É a mesma coisa que passa no Brasil, tá bom? A gente tem cidades tranquilas do interior, cidades do litoral, a gente tem lugares também no Brasil tranquilos, lugares bons para se viver, tá certo? Aqui é a mesma coisa. Aqui você vai encontrar lugares bons, bairros bons para você viver, mas você vai encontrar também capitais. Aqui tem lugares aqui que já está tomado aqui pelo crime, pelas coisas, né, pelas banalidades, tá bom? E é muito, eu posso te dizer que é mais comum, é mais normal do que você acordar e ver o sol no céu, tá bom? É mais normal. Então, vamos lá, pesquisa vídeos, jornais daqui, para você saber a realidade. E aqui também tem roubos, violações, estupro, aqui, morte por arma branca é festa. Não sei se vocês viram, mas eu tenho vídeos aí no Instagram mostrando, tá bom? E que vocês possam ver também por outras fontes, como eu sempre digo, né?
você possa se informar, e você vai ver lá que o que mais tem aqui é morte por arma branca, tá certo? Aqui também tem feminicídio, coisas absurdas, feminicídios absurdos, tá certo? Aqui também tem invasão de propriedade. É uma coisa que tem muito aqui, invasão de piso, pessoal. Ocupas. Se você não sabe, se informe. Eu tenho vídeos aí mostrando para vocês coisas absurdas, né? Velhinhos, pessoas que trabalharam uma vida inteira, velhinhos com câncer, que perderam as suas casas, que tem que aguentar a palhaçada, né? E entra na justiça, e a justiça ainda, né, favorece aos invasores. Então, se você não sabe, fique sabendo que aqui o poste também mija no cachorro, tá bom? Inclusive, né, pasmem, tem até uma invasão aí que eu assisti esses dias de uma estação de trem. Pois é, uma estação de trem em um pueblo tão bonitinho, um lugar tão bonito, uma estação de trem tão bonita, invadida, cheia de gente morando dentro. E quem tira? Ninguém. Não pode tirar. Né? Então, pessoal, entenda isso, tá bom? Não pense, não romantize tudo, tá certo? Veja por outra lente. Bom, quando você vê vídeos também falando da saúde da Espanha, outro ponto seríssimo aqui. A pessoa chega, ela passa no médico, ela faz um vídeo mostrando aí a estrutura do hospital, da cidade aonde ela foi morar. E aí ela generaliza, ela fala assim, aqui na Espanha, os hospitais é assim assado. Não, mentira! Os hospitais não é assim. A cidade onde a pessoa foi morar, o hospital era bom. Assim como eu morei em Sorocaba e tive hospitais maravilhosos no bairro onde eu morava, na cidade onde eu morava. Inclusive, eu fiz todo o tratamento da toxoplasmose em o hospital de Sorocaba e vinha pessoas de outros países para fazer o tratamento. Né? Inclusive, como eu também tive bons médicos aí no Hospital SEMA da Moca, né? E etc, etc, etc. Aqui na Espanha funciona igual. A pessoa vem, o indivíduo vem, aí ele passa em determinado hospital, faz um vídeo e fala assim: aqui na Espanha, olha, levei 5 minutos para passar no hospital, né? Então, isso daí é no bairro dela. Isso não funciona em todos os lugares, isso não é para a Espanha toda, pessoal. Entenda, não generalize. A Espanha é um país, não é um paraíso, né? Então, tem grandes esperas aqui. Eu, por exemplo, tive espera de 4 horas e meia para passar minha filha no hospital, né? A minha filha é pequena, entendeu? Então, não é assim. Eu, por exemplo, tive que mudar de cidade para fazer uma cirurgia, para tirar um catéter, que eu estava apodrecendo por dentro com um catéter duplo J no meu rim. Eu quase morri aqui. Então, não só eu, o meu genro é espanhol, tá certo? E ele também amarga na hora de passar no hospital da cidade onde ele mora. Minha filha também, com espera até 5 horas. Falar para você que os hospitais não têm estrutura, eu estaria mentindo. Os hospitais aqui são lindos e organizados e limpos. Não está tudo caindo aos pedaços, mas tem um problema. Eles têm toda a casca, mas eles não têm a equipe, eles não têm a mão de obra qualificada, eles não têm, tá certo? Aqui são estagiários, é muito estagiário, não é desmerecendo, existem bons médicos também, mas eu digo de passagem que uma grande maioria é estagiário, e eles olham no Google, eles olham no IA, a medicação que eles vão te dar, eles olham no computador o que você está sentindo, tac, 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 tac. Isso eu faço em casa também, tá certo? Isso eu faço em casa. Para perguntar para uma máquina o que eu tenho, eu pergunto e me medico, e me automedico. É assim que funciona a coisa. Prevenção, esquece. Esquece a prevenção. Esquece esse negócio, sabe? Então aqui, na maioria das vezes, você sai sem raio-x. Minha filha tem 6 anos, nunca fez um raio-x na Espanha. Eu comprei por conta própria remédio de verme porque a minha filha estava passando mal, tá certo? Exames de fezes, de urina. Olha, vocês não têm ideia, tá certo? Então, não fale, não generalize, não romantize, porque engana as pessoas. Não é assim. Sem contar que o sistema está colapsado, que existem cidades que têm uma imigração em massa, vocês já sabem, isso eu já comentei em outros vídeos. Se você não sabe, entra lá. Mais uma vez eu te falo, se informe para você saber da imigração, tá certo? Então, você vai saber que os hospitais, a Espanha é pequena, os hospitais estão colapsando, tá certo? Então, na maioria das vezes, você sai daqui com um paracetamol, uma receita de paracetamol. E aí,
a pessoa romantiza e mente, né? Então, quer dizer, eles aqui são totalmente contra antibiótico. Dificilmente você vai conseguir um antibiótico, você tem que estar morrendo, né? É, e eles romantizam. Nem os espanhóis estão contentes com a saúde daqui. Existem vídeos aí de espanholas, de senhoras protestando no meio da rua, porque não fizeram o exame de mama e aquelas que fizeram não pegaram o resultado. Pessoas que morreram com câncer de mama. Pessoal, se informe, né? Veja bem, né, a situação, não fique acreditando em tudo. Aí o camarada chega aqui, ele corta, eu já vi vídeos assim, a pessoa se corta, se acidenta, né, e ela não tem documento ainda. Aí ela vai para o hospital e ela é atendida. E aí ela faz um vídeo e fala assim, olha, aqui na Espanha, se acontece alguma coisa, olha, eu nem tenho documento, eu fui atendido. É óbvio. No Brasil você já viu alguém morrer porque não tem documento? Porque você já viu algum estrangeiro chegar no Brasil e não ser atendido? Pessoal, urgência e emergência. Isso chama-se urgência e emergência. É obrigação, né? Claro que pode existir algum país que não faça, né? Que não tenha essa mesma regra. Mas aqui é assim. Claro, se você está passando mal, é um direito. Você com o passaporte, você vai passar. Mas isso não significa nada, né? Aí a pessoa fala assim, mas o SUS não é barato, o SUS é pago com os nossos impostos, criatura. E você acha que aqui não tem impostos? Você acha que aqui também a gente não paga imposto? Todo mundo que trabalha aqui paga imposto, entendeu? Você ainda não está pagando muitas vezes porque você ainda não tem seu documento. O dia que você tiver seu documento e você cotizar para a Seguridade Social, você vai entender que você paga também pela saúde pública daqui. E também paga as ajudas absurdas que o governo libera. Ah, se você não sabe, então você entra lá para você saber também das ajudas sem pé, sem cabeça. Não sou contra ajudas, tá bom? Não sou contra projetos para ajudar, né, pessoas do governo, nem no Brasil e nem aqui. Não sou contra a Bolsa Família, desde que isso seja por um prazo, por um tempo, né, e que a pessoa depois possa trabalhar, tá certo? Aqui, muita gente nem quer trabalhar mais. Já, para que trabalhar? Tá? As ajudas aqui chegam a ser tantas e tantas e tão absurdas que a pessoa não trabalha mais, ela fica anos e anos e anos e faz a vida, tem carrão, manda dinheiro para o país de origem. Isso não é para você, não é para você brasileiro. A sua ajuda aqui é um contrato de trabalho e você conseguir um apartamento, já de grande ajuda, de grande valia, tá? Então, a Espanha, pessoal, ela não funciona assim, do jeito que as pessoas falam. Não acredite, tá? Não romantize. Aqui passa igual ou até pior que o Brasil, tá? Bom, aí vamos lá, né? O brasileiro não mostra a realidade. Bom, vamos lá agora para a segunda parte, né? E claro, não vamos generalizar, né? Claro que tem hospitais e hospitais, profissionais e profissionais, tá certo? Existe o bom e o ruim. Mas a hipocrisia do brasileiro, ela não tem tamanho, né? O indivíduo fala que a saúde daqui é um exemplo, mas na hora de ir no dentista ou de fazer um procedimento estético, uma cirurgia, ele espera chegar a época dele, conseguir viajar para o Brasil para ele realizar. Você vê como é incoerente, né? Ah, quando você vê vídeos também sobre escola, né? Vamos falar agora sobre escola na Espanha. Eu tenho vídeos que eu falo aqui sobre a escola na Espanha. Sim, que tem escolas excelentes, tá bom? Tem escolas boas, sim, que eles ensinam o seu filho, se ele é aplicado, ele vai aprender o castelhano, isso é ótimo, é outro idioma. Mas entenda, pessoal, que quando o filho não quer estudar e não quer ser alguém, ele não vai ser aqui também, não. Ele também vai se envolver aqui, porque aqui também tem um monte de coisa que você não sabe. Olha, eu fico só vendo os vídeos das pessoas, né, achando que estão fugindo aí do Brasil, da esquerda do Brasil e vindo para cá com a esquerda aqui no poder também, pessoas fugindo que não aceitam que a erva seja liberada e aqui a erva é liberada. E os filhos, todo mundo comprando, os adolescentes, né, comprando aí. Mas olha, pessoal, é uma palhaçada, mas vamos lá. Então, quando você vê, né, pessoa romantizando a escola, que tem escolas boas e ruins, você se informa de tudo, porque olha, os professores aqui, eles estão protestando, tá bom? Inclusive, a minha filha não teve aula essa semana, né? Uns 2 dias dessa semana ela não teve, a semana que vem, 3 dias ela não vai ter de novo, a pequena. Por quê? Porque eles estão fazendo protesto. E por que os professores estão protestando? A Espanha é tão boa? Ora, pessoal, por causa de salário, por causa que eles estão sufocados, né?
Porque é muita criança dentro de uma sala, é sala superlotada, crianças que vêm de outros países, países árabes inclusive, e que não fala uma só palavra e não entende uma só palavra do que o professor diz também, né? Então, crianças com TDAH, crianças com necessidades especiais, tudo dentro da mesma sala, sofrendo, né? Então, pessoal, e as professoras sofrem com isso, não conseguem mais desarrolhar, né? Dar, como que eu posso dizer, dar um bom trabalho, né? Da parte delas também, porque elas se sentem sufocadas, tá certo? Então, isso tudo está acontecendo aqui, sabe? Que você possa entender, né? Que os professores também estão aí insatisfeitos, né? Com tudo que está acontecendo. Outras coisas que não te falam, aqui também existe bullying, aqui também existem adolescentes que deram cabo na sua própria vida por causa de bullying, tá? As minhas filhas já sofreram? Já sofreram, mas eu não exponho tudo aqui. Mas já aconteceu, aconteceu coisas absurdas aqui, sabe? Então, sem falar, né, que as pessoas também não te contam a respeito de livros que é comprado e é caro. Sem falar, né, que às vezes você põe o seu filho numa escola e ali tem que pagar a liberação de um computador, dos livros que vêm do sistema, né, que você tem que pagar lá para que o seu filho estude, né, e muitas vezes você ainda chegou aqui, você ainda não tem essa condição, você está só trabalhando, o aluguel caríssimo lá nas alturas. Então, pessoal, nem tudo é festa. Ah, Nívia, mas eu vi vídeos aí do pessoal falando que a escola concertada, né, escola como se fosse particular no Brasil, as escolas aí são muito boas, né? E é verdade, tem uma cota mínima, tem mesmo, tem escolas aqui que tem cota mínima, é baratinho por mês, mas existem custos, existem o comedor para você pagar, você tem que pagar o comedor, eles tiram do outro lado, pessoal, eles dão com uma mão e te arranca com a outra, não é bem assim, né? Então que você possa ver, tá bom? Tem valores de livro, tem tudo isso. Claro, tem escolas também aqui que tem bancos de livro, mas isso depende da província que você vai. E escolas, nas escolas também tem tudo quanto é tipo de coisa que você possa imaginar. Agressão sexual, bullying, também tem bandas, tem tudo. Essa semana mesmo eu vi um vídeo de um adolescente que matou a apunhaladas por arma branca um outro adolescente de 13 anos. Pessoal, eu vou colocar, vou ver se eu consigo baixar esse vídeo e mandar pelo Insta, para que você possa assistir. Não romantize, tudo que tem aí, tem aqui, tá? Existem cidades boas e ruins, existem hospitais bons e ruins, existem escolas boas e ruins, e existem gente honesta e gente desonesta, gente boa e ruim. Não é o paraíso, é um país e está longe de ser perfeito. Quando alguém te falar sobre alugar apartamento, ou alguém te mostrar lugar lindo e cidade linda, maravilhosa, tome cuidado, tá bom? Porque aqui a maioria das pessoas que estão chegando só consegue alugar um quarto, né? E na maioria das vezes com um monte de gente dentro, né? Do apartamento, do mesmo apartamento. E caro, caríssimo, porque para mim um quarto hoje em dia aqui é o valor do aluguel que eu pagava há uns anos atrás. Bom, num apartamento inteiro. Sem contar, né, que quando a pessoa vai buscar um apartamento para alugar, as imobiliárias aqui, que é um rim, né? Então, por conta de vários fatores, de várias coisas que têm acontecido aí, que eu falei sobre ocupas, né? Sobre legalizar, a pessoa entrar dentro da sua casa, ocupar a sua casa e não sair mais, e a justiça ainda é a favor do invasor e não do proprietário, é que os proprietários estão pegando pesado. Então, é quase você ganhar na loteria, você conseguir alugar um piso aqui, alugar um apartamento, tá? Isso daí as pessoas também quase não falam, né? E aí a pessoa fala assim, não, vem na fé, não sei o quê, né? E às vezes é complicado. É complicadíssimo, né? Você põe a sua família aí em risco. Então veja sempre e pesquisa, tá bom? Pesquisa o tema vivendas, ocupação, superlotação, aluguel com um valor absurdo, né? Golpes, tá certo? Não seja enganado. Quando alguém te falar também que trabalho sobra aqui na Espanha, cuidado, entra aí em páginas, né? Entra aí em aplicações, aí tem o Mil Anúncios, tem alguns, e busca aí que você vai ver que tem lugares aqui, não estou falando de toda a Espanha, tá? Existem províncias e províncias, existem províncias que tem bastante trabalho, né? Depende do trabalho também, depende do que você está disposto a fazer, né? Porque você já sabe qual que é o trabalho do imigrante, eu já falei, né?
Mas assim, você vem pra cá, você tá na chuva pra se molhar, concorda? Então você não pode exigir nada mesmo, não. Mas assim, olha, tem lugares aqui que só tem gente se oferecendo para trabalhar. A pessoa coloca lá uma vaga no Facebook de limpeza, tem 50 pessoas lá comentando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. A pessoa desesperada, porque não tem, né? Porque a pessoa não tem documento, então a pessoa chega aqui, a pessoa fica desesperada para conseguir pegar um servicinho, né? Então, tá acontecendo muito disso. Por quê? Porque imigração em massa, muita gente, né? Muita gente querendo também trabalhar, muita gente querendo viver, né? É normal, entende? Então, para aqueles que têm documentos, né? A pessoa chega, como eu disse, né? A pessoa chega na frente daqueles que chegam sem documentos. É claro que é um pouquinho mais fácil a vida, mas também é esgotante. O salário também, isso não é falado, né? O salário aqui ele é baixo, tá? Salário mínimo. E ele é cru. Cru, se você não consegue entender, é sem benefício nenhum. Você é responsável pelos seus gastos, seus custos, tá certo? Então, gasolina, transporte, alimentação, etc, 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 sai do seu bolso. Então, para você que... e outra coisa, contrato de trabalho basura, que é os que os espanhóis dizem aqui, contrato lixo, é o que mais te dão, né? Então, se você quer saber mais, entra lá nos vídeos dos espanhóis que você vai saber, né? Porque os brasileiros mesmo, eles não comentam, eles não falam, eles só ostentam, né? Então, os contratos de trabalho aqui é bem complicado também, não são bonitos não, de se ver. E aí você reclama, né? Você reclama lá do Brasil, mas aqui o salário também é mínimo, não sei o que lá. Então, mas depende, né? Depende muito, né? Na maioria das vezes eu também estou em vagas lá em Curitiba, em Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, em vários lugares. Na maioria dos lugares o salário ele é sempre um pouquinho mais que o mínimo e aí é mais e mais e mais. Aqui é menos e menos e menos. Então aí no Brasil é mais VT, mais VR, mais VA, mais cesta básica, mais convênio médico. Aqui esquece, você nunca vai ver isso, tá? Então você vai ser responsável por pagar seu transporte, por pagar sua gasolina, por pagar o gasto quando quebrar seu carro. Tudo é você. E pense bem, se você tem uma vida estabilizada, você tem uma casa aí no Brasil, antes de você vender ela, se você tem seu carro, você tem seu trabalho, né, com benefícios, ou você é um autônomo, ou você trabalha e pode fazer uma renda extra, outra coisa que você não pode fazer aqui, tá? Então vai lá e veja bem, né? E entenda que contra fatos não há argumentos, né? Quantos brasileiros fazem vídeos aqui chefiando uma empresa? Você vai ver quantos chefes tem aqui, né, na Europa. E quantas pessoas aqui também, elas saem, né, de viagem aí, brasileiros que saem de viagem mostrando a França, mostrando Paris, mostrando a Bélgica, mostrando a Itália, mostrando isso, mostrando aquilo, passeando nas férias. Você nunca vai encontrar, porque aqui se trabalha muito, muito, muito para sobreviver, igual aí. Mas isso também não é falado, né? Quantos brasileiros você vê aqui comprando terrenos, né, e fazendo suas casas, suas kitnets para alugar? Não existe. Quantos você vê comprando chácara, fazendo chalés para alugar? Também não existe. Me mostra porque não existe. Até hoje eu não vi. Sem contar que aqui para comprar imóveis, né, comprar é muito mais complicado. O tema é mais delicado do que você imagina. Para você comprar um terreno aqui, você tem, eu já fiz vídeos, você vai lá dar uma olhadinha, né? Os terrenos aqui, ele funciona de uma maneira meio que maluca, né? Um é para você comprar, você pode edificar uma casa, o outro você só pode olhar e o outro você só pode plantar. E nem água e luz chega nesses daí que só pode plantar e alguns que não pode construir. É uma coisa muito doida, sabe? E aqueles que pode construir, você vai gastar muito com permisso e vai sair super caro. E aí entra o outro tema que também não é falado, que é o 333, né? 3 metros que você tem que deixar de frente, 3 dos lados e 3 atrás. Você constrói o quê? Como diz o meu genro espanhol, se constrói uma torre, se edifica uma torre. Se edifica uma torre. E se vives em uma torre. Ou seja, você não pode construir uma casa no fundo, um aluguelzinho, você não pode trazer um familiar, você não pode trazer sua mãe, você... Não, 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 não. Aí você também não tem liberdade para ter galinha, você não tem liberdade para ter isso, para ter aquilo, pato, ganso, marreco, você não tem liberdade aqui. E você não sabe, não se informou? Então vai se informar com os nascidos daqui. Existem vídeos que falam a respeito disso e das leis aqui, que são impostas. Bom, consulte, pesquise e seja inteligente, tá bom? A liberdade aqui, ela quase não existe para certas coisas. A liberdade que você pensa que tem
você está enganado. Bom, quando você vê vídeos também sobre empresas, autônomos, brasileiros mostrando facilidades e romantizando, desconfie. Vá na fonte, que é o nascido aqui, que é o espanhol. Né? Inclusive, agora dia 31 de maio, eles estão se unindo, os autônomos aqui, para fazer uma manifestação, porque eles estão sufocados. Ou seja, fora os professores que estão se manifestando, agora os autônomos também. Sufocados com as cotas que tem aqui para você trabalhar, né, você já entra pagando, você já tem que pagar. E é um absurdo as cotas de autônomos aqui quando você chega no teto máximo, né? E sem contar, né, as outras coisas, outras cocitas más, né, que são vários impostos. Os impostos aqui, eles enforcam os espanhóis. É por isso que a segunda maior imigração de espanhóis é no Paraguai. Por isso que o Paraguai tem a segunda maior imigração, porque os espanhóis estão indo em massa. Se você não sabe, assista vídeos que tem espanhóis lá no Paraguai. Bom, tudo tem dois lados, tudo tem o lado bom e o ruim, tá bom, pessoal? Ah, Nívia, mas a moeda é forte? A moeda é forte para onde? A moeda é forte se você for investir no Brasil, se você for multiplicar. Se você for deixar ela aqui, você paga com ela aqui, é a mesma coisa, tá? Então, tenta entender que não é a moeda, é o que você ganha. É o que você ganha e é o que você gasta. O que você ganha, o que você paga de aluguel vai dizer muito sobre a sua vida aqui, tá bom? Agora, tudo, pessoal, eu não vou generalizar aqui e falar que tudo é ruim e que todas as pessoas se dão mal. Tudo depende da situação de cada um. Por exemplo, meu marido trabalha com um pintor. Esse pintor está aqui há 8 anos, já conseguiu a documentação dele depois de 2 anos, aguentou o perrengue, passou pela situação do imigrante, que todo imigrante, a maioria, né, que vem para cá passa, aguentou o tranco firme, mas ele veio sozinho, ele é sozinho, tá certo? Pagou um alto preço, perdeu a família, se separou, tal. Bom, isso é outra questão. Mas esse sim consegue mandar dinheiro, esse sim conseguiu prosperar. Por quê? Porque tem empresas portuguesas, espanholas são poucas, mas tem empresas portuguesas que contratam aqui na Espanha. E quando a pessoa tem documentação, ou a pessoa conseguiu o documento, ela tem uma profissão de pedreiro, carpinteiro, eletricista, tal. Tô falando de profissão, tá bom? Que tem alta demanda, e a pessoa mora no alojamento, sim, aí essa pessoa não vai pagar água, luz, gás, internet, não vai pagar nada, tampouco vai pagar o quarto que ela vive, ela só vai comer, e vai comer pouquíssimo, que é uma só. Aí essa pessoa não tem responsabilidades nas costas dela, essa sim pode mandar um dinheiro e prosperar, né? Mandar um dinheiro para o Brasil, ou até mesmo aqui. Aquelas pessoas também que vêm, mulheres que trabalham dentro das casas aí, né, dos idosos, cuidando dos idosos também, e não paga nada, essa também. Mas você que vai vir para cá e vai pagar um aluguel, pense bem antes de você sair vendendo tudo. Mais uma vez eu te falo. Bom, pessoal, então tudo depende, né? Cada um tem a sua experiência, tudo depende da sua situação, tá bom? Bom, eu vou terminando o vídeo por aqui. E se você gostou, né, do que eu falei aí, se o vídeo foi bom para você, e você chegou até o final, meu muito obrigado. E eu te peço aí, gentilmente, que você possa, né, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, comentar e compartilhar com os amigos, tá bom, pessoal? Eu vou estar deixando aqui o Instagram também, o meu Instagram, para você poder acompanhar mais vídeos e saber mais coisas e se manter informado. E também vou deixar aqui o Instagram do meu amigo Francisco. Ele é corretor de imóveis lá no Paraguai, da Imobiliária Atlântida. É uma imobiliária bem conhecida, tem 2 imobiliárias grandes lá na cidade de Encarnação e a outra em Assunção. E ele vende terrenos lá, lotes, vende casas, vende tudo. É uma pessoa de confiança, extrema confiança minha, uma pessoa honesta, idônea, e você pode comprar sem problema, sem ter medo, tá bom? Eu também comprei lá, tá bom? Eu também fiz aí meu pezinho de meia no Brasil, graças a Deus, não que eu sou rica, é tudo muito simples, eu vou fazer tudo muito simples, minha casa simples, de madeira, mas eu não tenho problema nenhum em falar, eu sou simples, tá certo? Não tenho problema nenhum em falar, e voltar para o meu país. Eu sei o porquê eu estou aqui e eu sei o porquê, né, que eu devo voltar a tempo para todas as coisas, tá certo? Então, eu sei o meu tempo aqui, eu sei o porquê que eu tive que vir para cá. Tudo existe um porquê. E tudo tem um tempo, há tempo para todas as coisas, tá certo? Eu tive o meu tempo aqui, agora eu vou ter o meu tempo de voltar, não vai ser agora de imediato, mas eu vou ter,
né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu volto para o meu país, porque eu amo o meu país, eu tenho minha família, tenho irmãos, eu tenho amigos, eu tenho pessoas queridas, tá certo? Bom, pessoal, mas eu também não sou burra, né? E eu sei que o Paraguai é um país dolarizado e que está indo um montão de europeu para lá. As pessoas estão comprando muitas coisas lá, está tendo grandes investimentos no Paraguai. O Paraguai não é aquele país, enxergue ele de outra maneira, tá? Ele não é só a fronteira, o Paraguai tem muito mais, né? Então, é dolarizado, então é um país que se você compra algo hoje, você amanhã ou depois pode vender, tá certo? Muito bem vendido. Então eu vou estar deixando aqui o Instagram do meu amigo, lembrando que lá você tem a facilidade de comprar terras sem ter que dar entrada. É muito justo o valor, e é 10 anos para pagar e tem cotas que cabem no seu bolso. Para você que está desanimado, eu respeito você e você não quer voltar para o Brasil, tá aí uma opção. E para você que quer voltar para o Brasil, você sabe que existem também várias opções. Minha Casa Minha Vida, pode ser que não dê certo, mas você tem lá também a MRV, você tem apartamentos na planta, você tem pessoas aí que estão loteamentos, né? Você tem aí pessoas que estão loteando chácaras, para tudo, pessoal, tem uma saída. Basta somente crer, tá bom? Bom, eu fico por aqui. Um beijo, muito obrigado. Tchau.